Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, um vídeo difícil de fazer, que é do Shuatsu no Valkyria. Eu já tentei fazer isso desde ontem, trazer até vídeo pra fazer, não consegui. Mas vamos lá, vamos ser o mais rápido possível aqui, porque a gente vai falar sobre a luta do maior perdedor da humanidade contra o deus mais orgulhoso entre os deuses. Pois é, cara, então sem mais delongas, se inscrevam no canal, compartilhem pra ajudar. Deem uma moral no padrinho por apenas R$1 e passa carro no momento que eu tô falando. Filha da mãe, fale comigo lá no Discord. E bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre... Cara, primeiramente eu queria falar a respeito da Rinleif, né? Porque eu não falei, né, no episódio passado por que ela morreu. E, cara, só contextualizando. A Hyriste aparece ali, uma outra Valkyria. E ela fala que a Rinleif, ela morreu junto com Adão, mesmo sem sofrer nenhum ferimento. A arma dela não quebrou, né? O soco inglês não quebrou. Porque o Volund liga as almas, tanto do usuário quanto da Valkyria, né? O mortal e a Valkyria. E se o cara morre, ela morre junto, ela vai junto com ele. Então, os humanos não podem morrer, porque senão perde-se a irmã, tá ligado? Beleza, até aí todo mundo entendeu, né? E aí, depois ali, quem se oferece pra lutar contra o próximo adversário, que é ninguém mais, ninguém menos do que Poseidon. Pois é, a gente acabou de ter uma luta dos Zeus e agora tem uma luta já do irmão dele. E quem se oferece pra lutar é o Sasaki Kojiro, que tem o título aí que a gente vê mais pra frente como sendo o maior perdedor da humanidade. Pois é. E aí a gente vê que ele tá bem velho, ele tá bem apático ali, né? A Geir pergunta, né, por que ele tá assim, já que quando as almas vêm para o outro lado, elas vêm no auge, né, das suas capacidades, mas ele tá velho. E ele explica que essa é a era dourada dele, né? O auge dele é ali. E, cara, o cara mostrou. Ele fez um movimento ali rápido que a Brunhilde derrubou uma jarra ali de leite. E ele pegou como se fosse nada. Tipo, nem derramou uma gota, tá ligado? Bizarro. O cara realmente sabe o que tá fazendo. E aí, vamos lá pra luta. Primeira vez que a arena é modificada, se eu não me engano. Que agora a gente tem aí água, né? Em volta ali, água do mar, inclusive. E tudo isso é só pela soberba, né? Porque... o Poseidon chega ali, né, abrindo o mar, tipo um Moisés, né? Não consegue, né? E aí o Kojiro vem ali num barquinho, humildade pura. E vai começar a luta, né, entre eles. Só que, cara, eles ficam parados. Eles não fazem nada. No início da luta não tem um movimento sequer, né? E aí, na verdade, é explicado ali que a luta tá rolando. Só que tá rolando na cabeça do Kojiro. O Poseidon só tá esperando ele se mexer pra dar o golpe fatal, tá ligado? E o Kojiro sabe disso, ele tá lendo o Poseidon nesse meio tempo. E toda vez que ele tenta pensar em alguma coisa pra avançar pra cima do Poseidon, ele morre na cabeça dele. Então tá complicado pra ele se mexer. Enquanto nada acontece feijoada, a gente vê um pouco dos dois personagens, né? A Brunhilde conta a história ali que o Poseidon é o deus mais orgulhoso que existe entre os deuses. E ele chegou a matar inclusive um irmão por isso. Ele matou o 13º deus do Olimpo, que é o Adamas. E sim, o nome é o mesmo nome daquela técnica lá dos Zeus. O Adamas, ele era o 13º deus do Olimpo, acho que ele representava a conquista, se eu não estou enganado. E ele estava insatisfeito com o fato de Zeus ser o irmão mais novo e usurpar, e subir o trono, né, do Olimpo. Ele queria usurpar o trono de Zeus. E aí ele fez toda uma mutreta, pra tentar conseguir ali chamar diversos seguidores, pra lidar contra os Zeus. Só que o Poseidon não quis aceitar seguir o cara, tá ligado? Porque na visão do Poseidon, eles são deuses, eles não precisam de mutreta, não precisam de esqueminha. Se você não gosta que o cara tá liderando, você vai lá e derruba o cara, tá ligado? E o Adamas ficou pistola, partiu pra cima dele e morreu. Foi empalado de primeira. É exatamente o que o Kojiro tá tentando evitar. Enquanto isso, a gente vê ali o Kojiro sentando ali no chão, agora ele tá a fim de relaxar. E a gente vê um pouco da história dele, né? Por que ele tá com todo esse processo mental aí antes de enfrentar o Poseidon? Ele nunca foi um samurai que tinha competência, pra tal ato. E inclusive ele perdia muito no dojo dele, né? E aí ele não é um cara que ele se baseia em partir pra cima. Ele nunca gostou de lutar até a morte, tá ligado? Ele preferia aprender as técnicas do inimigo. Ele usava seus poderes de análise pra isso. Ele analisava como ele poderia vencer o inimigo e por vezes até absorver sua técnica. Pois é. E aí ele foi fazendo isso durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, pois é. E aí ele levanta ali, decide que ele analisou bastante Poseidon e ele vai pra cima. E aí ele aplica
o primeiro golpe ali, que é o Tsubame Gaeshi, que é o golpe ali especial que ele inclusive desferiu na luta lendária dele contra o Miyamoto Musashi, né? E o filho do Miyamoto tava bolado, né? Porque era pra ser o pai dele ali, porque o pai dele é o maior espadachim, que não sei o que. Só que o próprio Musashi já tinha admitido que o Kojiro passou em muito ele em morte, né? O cara já tá em outro patamar, não tem mais como alcançar ele. E aí o Poseidon acaba ficando surpreso, né? Mas ele esquivou, tipo, no último segundo. Tipo, a lâmina tava centímetros, milímetros da cara dele, ele esquivou. Bizarro, o cara é muito rápido. E aí agora ele começa a ir pra cima do Kojiro. E aí, meu irmão, o bagulho fica doido, que ele usa ali ele é muito forte, é muito rápido. Ele usa um golpe extremamente rápido que é o Amphitrite, que ele faz ali, parece uma torrente de água indo pra cima do Kojiro, mas o Kojiro, ele tem... ele analisou os golpes do Poseidon, ele analisava o próprio Poseidon desde antes da luta. Desde que começou o torneio, ele tá olhando pro Poseidon, ele sabia quem ele iria enfrentar, desde o início. Por isso que ele escolheu o Poseidon. Pois é. E aí, meu irmão, ele consegue esquivar dos ataques do Poseidon e ainda consegue desferir alguns ataques, né, na direção do Poseidon, mas ele esquiva, sem maiores problemas. E aí, eu tô conseguindo ler os movimentos, vou conseguir te pegar, cara. E aí o Poseidon fala, tá de sacanagem comigo, cara, seu merda, seu lixo. Ele dá um ataque extremamente rápido ali, que o Kojiro não consegue bloquear e toma ali no corpo ali um corte feio pra caramba. E aqui começa a vir o orgulho dos deuses, né, cara? O cara começa a debochar, chamando o Kojiro de bosta, que não sei o que. E o Kojiro, ele vai ter que dar um jeito de sobreviver isso aí, né? Pois é. Aí o Poseidon começa a se gabar de que eles são deuses, eles são perfeitos. Ele não precisa de plateia, de comemoração. Ele é perfeito, ele não precisa de mais nada. E o Kojiro acaba questionando ele, falando que essa é uma vida muito triste, né? E o Poseidon fica pistola quando o Kojiro fala isso, até porque deve ser verdade. E ele pula e dá um outro golpe, uma outra técnica, que é o Relâmpago Divino, onde ele dá várias estocadas igual o que ele fez com a Amphitrite, só que na vertical. E aí parece uma cachoeira tá caindo pra cima do Kojiro, bagulho doido. E mais, acontece que o Kojiro começa a sofrer muita pressão ali, mas ele consegue esquivar. Ele usa a técnica dele, que é a defesa de 1000 imagens, bagulho doido. E aí ele consegue esquivar do cara e vai conseguindo chegar perto pra bater. Só que o Poseidon é muito rápido, cara. Ele vai pras costas do Kojiro, parece até que ele deu um teleporte de tão rápido que é. Tipo Dragon Ball, bagulho meio louco, tá ligado? E quando o Kojiro vira pra atacar ele, o Poseidon vai lá e quebra a espada do Kojiro. Lembrando que ele tá com... a espada dele é uma Valkyria, né? No caso seria a Hyrist, que aparece logo lá no início. E aí ele pega a lâmina dela depois e cria duas espadas. É o Revolund, é uma técnica que só ele tinha até então. E funcionou especificamente com a Hyrist porque ela tem dupla personalidade. A alma dela é dividida em duas, já que seu nome significa a vibrante, seja de medo ou raiva. Então ela tem duas personalidades e ele ficou com uma espada para cada personalidade ali. E esse estilo de duas espadas é um estilo que ele absorveu do Miyamoto Musashi, tá? Só que ele acabou criando um novo estilo com base nesse aí do Miyamoto, que é o estilo Nitogan Ryu. E aí, meu irmão, ele começa não só a bloquear os ataques de Poseidon, como também ele consegue revidar, ele começa a cortar o Poseidon. São cortes superficiais, beleza, mas pra quem não tava encostando no cara, né, agora tá bonito, né? E aí parece que o jogo vai virar, só que Poseidon consegue mostrar que ele é ainda mais poderoso e ainda mais rápido. Ele manda um ataque que o cara nem vê, tá ligado? Bagulho doido. E aí ele mostra que ele ainda não tá nem no limite dele, tá ligado? E aí ele dá uma nova técnica ainda mais violenta, que é o Dilúvio dos 40 dias. Referências, eu sei. E, cara, é um ataque gigantesco. Ele faz praticamente um domo de água em volta do Kojiro, de tão rápido que é o ataque dele. E o Kojiro tem dificuldade, mesmo com duas espadas, de bloquear toda a técnica, porque é muito rápido. A maioria dos ataques ele não vê. Alguns ele esquiva na sorte e outros ele acaba tomando de raspão ainda por cima. Então realmente é muito complicado. Só que a gente vê na história dele, mais pra trás, que ele é um cara que ele passou a vida inteira treinando pra superar
quem tinha uma técnica melhor do que ele. Ele sempre fez isso, ele só morreu no duelo lendário lá contra o Musashi porque ele não queria deixar de lutar contra o Musashi, porque o estilo de duas espadas era uma coisa tão legal, ele gostou tanto de ver aquilo, que ele decidiu que ele queria morrer por aquilo ali se fosse necessário, mas ele não iria arregar daquela vez. De todas as outras vezes ele só não arregaria ali. E ele acabou juntando, nesse estilo dele, Nitogan Ryu, todas as técnicas que ele aprendeu em toda a sua vida. Aqui é a experiência pura falando mais alto, cara, a experiência de vida, tá ligado? E o Poseidon não evolui mais do que isso, porque ele já é perfeito. Então ele fica ali, tá ligado? Ele não passa muito daquilo ali, só tava brincando até agora, mas agora ele tá tentando matar de todas as formas o Kojiro e não vai conseguir. Porque o Kojiro adquiriu toda a experiência samurai, espadachim, ronin possível. E mais, ele acabou criando uma técnica que se baseia em tudo que ele aprendeu. E essa técnica se chama Combo das 1000 Lâminas, do Tigre e da Andorinha. É muito sinistro, o cara simplesmente, assim, uma fração de segundos ele começa a ir pra cima do cara, começa a ir pra cima do Poseidon, no meio das estocadas, sofrendo ferimentos, e ele consegue com um corte arrancar não só o braço do Poseidon, mas também ele corta o tridente do Poseidon. Não é pouca bosta, tá ligado? Ele realmente pegou pesado nesse golpe aí, foi o golpe. E ainda por cima, né, o Poseidon não para, ele continua tentando lutar. Ele pega o braço dele no ar com o tridente ainda na mão, tenta ali atacar o Kojiro arranca o outro braço, ele pega o tridente com os dentes e tenta atacar o Kojiro, e o Kojiro vai lá e corta ele em dois, cara. Que sinistro! Um deus perdeu para um mortal, finalmente, né? Quase que é 3-0. Podia pedir música já aí no Fantástico, porque o bagulho é doido. E, cara, sinistro, cara. Um mortal ganhou finalmente de um deus, cara. Sinistro demais. Todo mundo ficou chocado. É com certeza chocante para os deuses, né? E depois a gente vê ali numa reunião entre Zeus e outros deuses que agora eles têm que admitir, os humanos são fortes. Não dá mais pra negar, né? Os caras realmente são brabos. Pois é. E aí, cara, a gente vai ver aí a próxima luta, porque quem vai lutar a favor dos deuses é o Hércules. E quem vai lutar a favor da humanidade é ele, Jack, o Estripador. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no Padrim. Fale comigo lá no Discord. Valeu, nerds. Fui!